vamos para a próxima aqui. Ó, para quem chegou agora, eu estou lendo as perguntas aqui, tá? Por isso que eu estou olhando aqui. Ó, e a próxima pergunta é: atualmente faço projetos rasos. Como faço para fazer projetos potentes? Bom, eu acho que o passo mais importante você já deu, que de certa forma tem que ter muita coragem para assumir que você está fazendo projetos rasos. Eu até fiz um post também esses dias falando sobre isso, porque tem pessoas que eu percebo que não fazem projetos potentes, estão fazendo projetos medianos ou rasos, mas elas se consideram como pessoas que estão fazendo projetos potentes. E às vezes, por não saber de fato o que é um projeto potente, um projeto raso, ou às vezes por essa questão de não conseguir assumir que tudo que ela desenvolveu até hoje é raso. No entanto, esse é o único caminho para você fazer um projeto potente. É o primeiro passo inicial, né? Você reconhecer que aquilo não está bom e que, portanto, você precisa melhorar. Não tem outra solução. Se você ficar negando, você vai ficar naquilo para sempre. E isso aconteceu comigo, né, de certa forma, porque na faculdade eu passei por esse processo. Eu vou falar isso mais para frente, porque tem uma pergunta aqui justamente sobre isso, mas eu passei um pouquinho por esse processo, né, dessa dúvida do que era um projeto potente, do que era um projeto raso. E aí, para fazer projeto. Então, você deu esse primeiro passo de entender isso, de que você está nessa situação. Então, como agora você pode fazer um projeto potente? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um projeto potente, depois você mirar, né, e conseguir chegar lá. Um projeto potente, de forma bem resumida, é o que eu sempre falo aqui para vocês também, é um projeto que ele tem muita técnica aplicada à concepção. A gente estuda 5 anos de arquitetura, né? Os leigos pensam que a gente está ali na faculdade estudando decoração, cor de tinta, como combinar as coisas, e a gente sabe que não é isso. Então, são 5 anos de muito estudo aprofundado, e a gente precisa aplicar esses 5 anos ali nessas edificações. Portanto, quando a gente está fazendo um projeto potente, ele tem que ir além da função primária da arquitetura, que é de abrigo. Eu sempre falo isso aqui para vocês também. E ele precisa ser responsivo também às técnicas aplicadas à concepção, né? Na verdade, as condicionantes pré-existentes. Aí, com as condicionantes pré-existentes, você tem que ter técnica aplicada à concepção para responder à altura delas. E aí, um projeto raso é isso, quando o projeto não tem essas técnicas aplicadas, né? Então, ele é simplesmente a função primária da arquitetura, que é o abrigo. Então, ele abriga essas pessoas, mas não significa que seja um projeto de arquitetura. Então, basicamente, isso é projeto potente. Então, como se faz um projeto potente? Um projeto potente, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, da qual você tenha um projeto agora para fazer. O cliente te passou o terreno e você precisa fazer um projeto potente. Primeira coisa a se fazer é você analisar esse terreno de forma sistêmica. Então, você precisa aplicar todo o seu conhecimento nele e, como eu disse, dar soluções sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico para resolver essas condicionantes pré-existentes. Então, vamos, por exemplo, aqui pensar na topografia. Eu vejo muitos arquitetos que pegam um terreno em aclive ou em declive, que na verdade poderia ser um grande potencial, né, para esse projeto. E o que eles fazem? A princípio, vai lá e manda aterrar ou escavar, né? Então, nivela esse terreno de forma tirana para que o terreno se adeque ao projeto, quando na verdade deveria ser o contrário, o projeto deveria se adequar ao terreno. E aí isso vai acontecendo e despindo, né, esse terreno que tem muito potencial e na verdade eles vão tirando essas camadas que seriam camadas que dariam, de fato, gerariam esse projeto potente, mas na verdade eles tiram elas e aí vão criar esses projetos rasos de condomínio, né? Justamente por essa lógica, de não ter essas respostas às condicionantes pré-existentes. Então, a gente precisa dar essas respostas, né, para essas condicionantes pré-existentes. E aí entra aquela questão da técnica também, porque você precisa ter repertório e técnica para dar soluções. Geralmente, quando essas pessoas fazem isso, né, de aterrar, de nivelar esse terreno, ou escavar, ou nivelar, elas não fazem isso porque elas, geralmente, porque elas acham bonito ou tal. Não, geralmente é porque elas não têm técnica para responder aquela condicionante que é a topografia. Portanto, elas acham mais fácil, né, nivelar, porque aí você implanta a casa de forma muito mais fácil. Mas qual que é o impacto disso? Primeiro, a questão ambiental. Essa movimentação de terra vai gerar um aumento da pegada de carbono.
O segundo ponto é a questão plástica mesmo, né, que você poderia gerar um potencial muito grande ali, e não só plástica, mas como a questão do espírito do lugar também, né, que você não vai estar ali aproveitando. E tem a questão técnica. E até para trazer um exemplo aqui, uma analogia para vocês em relação a essa questão técnica, que é a questão do médico, né? Então vamos pensar, eu estou aqui com a minha mãe, eu vim porque ela tem síndrome do pânico, e aí ela está passando por alguns momentos difíceis e a gente está fazendo alguns exames, passando por médicos, né? E é uma coisa que eu percebo muito, assim, às vezes tem médicos que conseguem de cara dar um diagnóstico muito preciso e muito rápido, e outros que não são tão precisos, porque talvez porque não estudaram tanto. Mas essa questão do médico, né? Então, fazendo essa analogia, por exemplo, o médico ele precisa ter esse conhecimento técnico para quando o paciente chegar até o consultório dele. O médico, quando chega no consultório e o cliente relata aqueles sintomas, ele precisa ter esse conhecimento para identificar qual a doença para que ele consiga fazer um diagnóstico correto. Na arquitetura também não é diferente. A gente precisa ter essa visão sistêmica e analisar esse terreno de forma integrativa para que a gente consiga dar essas soluções adequadas para aquele lugar. Então é preciso, na verdade, que você saiba fazer esse diagnóstico, né? Então, o que seria esse diagnóstico? Seria, por exemplo, você entender qual a zona bioclimática, a topografia, quais são as condicionantes pré-existentes. Aí, depois identificado tudo isso, você vai aplicar a técnica adequada para aquele lugar. Então, se você não tem conhecimento de topografia, se você não conseguir dar uma resposta, você vai nivelar aquele terreno, porque você não consegue fazer de outra forma. A questão da zona bioclimática. Se você não entende, por exemplo, que você está na zona bioclimática 8, que é um lugar extremamente úmido, quente, né, com índice pluviométrico muito alto, e aí você não tem capacidade técnica para dar uma resposta sofisticada, porque não basta dar uma resposta, é claro, né? Porque resposta por resposta qualquer um dá. Mas é preciso, né? Você é um profissional, então você precisa dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico para aquele problema. Então, se a gente sabe que a gente está numa zona bioclimática, na zona bioclimática 8, índice pluviométrico alto, úmido e quente, qual a estratégia bioclimática eu vou usar para que não seja só um abrigo, só uma casa que proteja da chuva, um lugar quente, né, e úmido, tenha problema com até respiratório, né, se tiver alguma patologia em função dessa. E até na live que a gente teve com a Andressa, né, ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é muito interessante. Se os clientes tivessem essa noção, né, da responsabilidade do arquiteto na construção da casa dele, né, provavelmente isso não estaria acontecendo hoje com o projeto raso, porque, por exemplo, nessa zona bioclimática 8, se um arquiteto faz uma platibanda, não consegue conter esse índice pluviométrico, é um lugar abafado, que não tem ventilação, e aí, portanto, vai ter uma patologia que é a umidade, perdão, que é o mofo, né, em função desse excesso de umidade. E aí ele pode ter um problema de saúde por causa do arquiteto, que fez uma escolha errada, ele pode ir no PROCON e denunciar esse arquiteto. Já pensou nisso? Os clientes não sabem disso, né? Mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado e, de fato, ela tem razão. Então, se a gente está nessa zona bioclimática 8 e você não tem ferramenta técnica para dar uma resposta para isso, entende? Fica complicado. Então, você precisa ter técnica aplicada à concepção. Essa técnica aplicada à concepção é exatamente isso. É você conseguir dar essas respostas para essas condicionantes pré-existentes. E aí são inúmeras, né? A gente poderia fazer uma live só sobre isso aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, tá? Mas é basicamente isso. Eu acho que eu consegui responder, né?